Então, tinha terminado o ensino médio, tava fazendo cursinho pré-vestibular e trabalhava com minha mãe. Sempre trabalhei com a minha mãe desde os 8 anos de idade. Porque a minha mãe tem buffet, então desde novinha sempre ajudei a minha mãe a fazer doces. Inclusive é outra história assim bem longa, mas eu e a minha irmã desde novinha, com 12 anos, a gente vendia doce no centro. Então a gente fazia bolo no pote, trufa, bombom e vendia. Era as meninas dos doces. E aí o pessoal do centro sempre esperava. Todo dia à tarde a gente passava a vender. E aí a gente conseguia uns R$100 por dia, ou até um pouco a mais. E esse foi um trabalho que me destravou. Inclusive, o que destravou minha vida, tanto profissional, foi nessa etapa, porque eu era muito vergonhosa. Eu não conseguia conversar com as pessoas. Olha só, quem vê ela hoje, gente, não imagina que seja assim não, né, Bia? Porque a gente conversa e ela se expressa muito bem. E aí, o vender doce ali... Tinha que oferecer. Então, no início, minha mãe mostrava como ela fazia e depois ela falava, agora é vocês. E aí, a gente fazia salgado, ou então os doces. Depois, a gente começou a vender só doce mesmo, que era o que a gente gostava de fazer. E aí, eu tinha que oferecer. E a minha irmã era mais despojada, ela falava, eu falei, não, eu tenho que agora ir, né? E aí, foi destravando até então, foi uma escola, né? Foi, exatamente. Uma escola da vida, assim, que eu levo até hoje. A minha mãe é uma guerreira, me ensinou muitos princípios, né? Só sou o que sou hoje por conta da minha mãe, que me espelha na minha vida. E aí foi que destravou. Então, quando eu comecei a desfilar, eu não tinha tanta vergonha. Eu já era destravada nessa área, porque a vergonha trava muita coisa, bloqueia a nossa vida, né? A gente perde oportunidades por conta disso. Então, de se expor, até porque na verdade a vergonha é do que os outros vão pensar, né? O julgamento das outras pessoas. E quando a gente se depara com isso e supera, eu falo assim que a vida começa a fluir, né? Exatamente. E aí, quando eu comecei nos desfiles a crescer, as lojas começaram a perguntar quanto que eu cobrava, eu falei, nossa, realmente esse é o meu trabalho. E logo veio uma oportunidade de participar do Miss, porque as pessoas via eu desfilando nos desfiles beneficentes, até mesmo na feira de noivas, e falava, Bia, você tem muito porte para ser Miss, por que você não participa? Por que você não vai em alguma agência de modelo? E aí, sempre aquele receio. Como eu já tinha caído muito em golpe de agência, eu achava que o mundo Miss ia ser a mesma coisa. Então, assim, eu estudei muito, fui com cautela, não sabia nada do mundo Miss, tudo muito novo, mas eu falei, vou participar. E aí eu fui pro Miss Ourinhos, primeiro concurso da vida, a inscrição era R$800, eu falei, meu Deus, o que eu vou fazer agora? R$800 é um bom dinheiro, isso era em 2019, eu falei, meus pais não têm condições, então eu vou tentar sozinha. Aí foi que eu fui atrás de patrocínio. Eu falo que é Deus mesmo que me deu essa brilhante ideia, porque eu não sabia fazer nada. Foi a criatividade. E aí, como eu já tinha, olha como é, minha mãe tem buffet, né? Então ela começou, bem antes do buffet, a fazer esses doces, os salgados, que eu e a minha irmã ajudavam a vender. Depois ela começou a fazer, pra crescer ainda mais, festa vendida. Jantar italiano, almoço mineiro, e pra isso ela tinha patrocinadores. E quem ia? Eu e a minha irmã. Então eu já sabia como conseguir patrocínio. Então você já tava ali pensando assim, então para que eu pudesse ir para Ourinhos, eu preciso de patrocínio. E precisa mesmo, né, Bia? Porque R$800 a inscrição, eu falo, para quem tá começando, é muito. E precisa de ajuda, porque não é só isso, né? Não. Tem a viagem, tem a hospedagem, tem a roupa, os vestidos, é muito investimento. E aí eu falei, então vou atrás de patrocinadores. E consegui 8 patrocinadoras que dessem R$100 para pagar a minha inscrição. E aí, em troca, eu fazia provador, eu fazia foto, eu ia na loja, então, divulgava. Foi uma troca, na verdade, né? Sim, exatamente. E aí foi que eu comecei a crescer como digital influencer. Então, eu comecei a trabalhar com o Instagram e também como Miss. Eu ia a cada 15 dias e voltava, né, nos ensaios que tinha do Miss Ourinhos. Eram muito
muitas não era meninas. só um dia, você tem que ir antes. Isso, tinha ensaio da coreografia, porque assim, é um grande evento. E como a Ourinhos é cultural esse concurso, então a cidade, a prefeitura se mobiliza, vem meninas de toda a região participar, é um concurso muito grande em Ourinhos que acontece. Então a gente ia frequentemente, a cada 15 dias, ensaiar. A gente nem imagina, né, que tem todo esse bastidor. A gente vê lá o pessoal desfilando e acha assim que é naquele dia e só. Não sabe de toda a preparação, né, Bia, que tem que ser antes. Sim, e é muito legal porque lá a cidade apoia mesmo, a prefeitura, então eles têm bastante ajuda. E aí eu ia e voltava com um amigo daquele dia, eu também estava concorrendo, e fui. Em torno de umas 15 meninas estavam participando na minha categoria, porque tinha até de Baby Miss até terceira idade, que é a Miss Lady. Nossa, que legal, gente! Sim, e foi assim, o meu primeiro concurso, eu vi muita coisa, então eu tava absorvendo tudo que eu vi era tudo muito novo, mas eu tava ali para aprender, eu queria conhecer mais o mundo Miss. E mais a fundo, né? Você falou, eu tô participando, na verdade vai ser uma escola, eu vou absorver, eu vou mais a fundo, até para você entender se você queria seguir esse caminho ou não. Exatamente. Foi a experiência. E até mesmo como eu tinha, voltando a falar, né, eu sofri alguns golpes com a agência, eu ficava muito atenta em tudo, pra ver se não era nenhuma coisa também que ia me prejudicar e me chatear. Então assim, eu fui, tudo que eu me proponho a fazer, eu dou o meu melhor, meu 100%, então desde o patrocínio, as roupas, tudo, fui criando parceiros aqui em Jaú pra me ajudar. Aí nesse concurso eu fiquei em terceiro lugar. O primeiro concurso? O primeiro concurso. Em terceiro lugar, fiquei tão feliz. Eles davam aqueles buquês, né, enorme para as meninas, e aí eles vão falando de primeiro e terceiro lugar, depois fica entre as duas. Quando falou o meu nome, eu olhei assim, eu falei, como assim? Eu, no meio de todas essas meninas, eu tô em terceiro lugar. E eu, assim, toda sorridente, as pessoas ficavam olhando, e depois eu brinco falando, né, acho que as pessoas olharam e falaram, o que essa menina tá tão feliz de ter ficado em terceiro lugar? Comemorou mais que a primeira colocada, gente. Ela fez mais festa que a primeira colocada. Sim. Porque foi o primeiro. Sim. Você foi pra aprender e já ficou em terceiro lugar. Porque tem todo aquele sacrifício, a dedicação, tempo. Foi tão difícil eu estar lá, conseguir o valor. E fora todos os bastidores, roupa, brinco, sapato, muitos detalhes. Então pra mim foi uma vitória, assim, a maior vitória no mundo Miss. Eu falei, então eu tô no caminho certo. Só vou então ver o que eu preciso melhorar. Eu comecei a analisar, nossa, por que eu não ganhei? Foi a passarela? Foi a minha oratória? Foi a minha postura? Então, bora melhorar isso e participar do próximo. Então, eu comecei a fazer aula de passarela, aula de inglês, aula de oratória, postura, aí você tudo. foi e falou assim, agora eu vou investir mais ainda. E é um investimento, né? Porque tem todo esse investimento. Pra você, olha que incrível, Bia, você foi sem ter muita expectativa. Sim. Ficou em terceiro, comemorou como se fosse primeiro, e aí falou, não, mas agora por que eu não fiquei em primeiro? Né? Mas de uma forma positiva. Eu vou traçar um caminho para chegar em primeiro lugar.